Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de projeto VET Informação em Casa, primeiro ciclo de palestras para produtores rurais em tempo de pandemia. Meu nome é Mariana, eu sou residente de Clínica e Cirurgia de Grandes Animais da Universidade de Brasília e faço parte da organização desse projeto. Hoje o nosso tema é sobre plantas tóxicas de interesse pecuário do DF e entorno. Antes de apresentar o primeiro palestrante, eu queria reforçar alguns avisos. Então, por gentileza, mantenha a câmera desligada, mantenha também o microfone desligado. Para desativar essa função, para quem estiver no computador, basta arrastar a setinha do mouse no meio da tela, e aí em seguida vai aparecer uma barra branca inferior. Lá vocês vão encontrar o ícone da câmera e do microfone. Basta clicar em cima para desativar. As perguntas elas podem ser enviadas no chat ao final das duas palestras e todas elas serão respondidas pelos palestrantes. Eu queria pedir também, por gentileza, para que vocês indicassem para qual palestrante vocês querem que a pergunta seja direcionada. O nosso primeiro palestrante é o médico veterinário Oswaldo Leite. Ele é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele tem 5 anos de experiência como extensionista na Emater Goiás e 26 anos como extensionista na Emater DF. Oswaldo. Oi. Olá, seja bem-vindo, muito obrigada. Vamos lá colocar a apresentação? Bora. Não? E agora é só você ir lá no PowerPoint. Isso, pode clicar. Isso, agora modo apresentação, lá embaixo. Exatamente. Prontinho, pode começar. Você pode também só clicar ali, Oswaldo, naquele ocultar, lembra que a gente... Isso, pronto, pode ficar à vontade para começar. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Mariana, a Rayane, ao Antônio Carlos, a Flávia, gerente da GEAGRE, da Emater, a Keila, que me ajudou na composição desses slides aí. Eu tenho pouco tempo, então tem que ser breve, mas durante esse tempo na Emater, a gente sempre trabalha com o produtor e, em muitos casos, a gente encontra problemas com o rebanho e a gente nem sabe direito o que é, porque os sintomas se confundem muito, tal, pode ser de planta, pode ser de várias doenças, e às vezes o mais fácil que está lá para a gente ver é uma planta tóxica. Então, eu não vou delongar muito, e vou começar apresentando algumas das plantas que a gente vê aqui no Distrito Federal, em torno, e lá em Minas Gerais também tem muitas dessas plantas, viu? Se alguém tiver. Essa aqui é a mais temida e mais famosa das ervas, é a erva de rato, conhecida como cafezinho, e talvez a minha história começou muito com essa erva aí. Quando eu era menino, adolescente, eu ajudava meu pai a arrancá-las, e ele andava com um embornalzinho de sal e jogava no local que arrancava esse tipo de erva. E todo ano, na época da seca, às vezes morria 2, 3 cabeças de gado, e o pessoal lá já sabia que realmente era essa erva mesmo. Eu não vou falar de sintomas, aí o Antônio Carlos que vai falar mais da parte de sintomatologia e tratamento. Então, eu vou só mais apresentar as plantas e contar alguma coisa. A braquiária, essa talvez é a mais comum que nós temos aí. Apesar de ser uma boa pastagem, terra boa, pessoalmente, ela tem muito problema na criação de ovinos, né? Ou seja, os carneiros e bezerros também, podendo causar toxidez em animal adulto também, bovino. Tá? Caruru de espinho, esse é muito comum. Quase toda chácara tem, ele é esparramado pelas fezes dos animais, ele tem um espinho, mas, mesmo assim, os carneiros, os bovinos, todos, eles apreciam muito bem esse tipo de arbustinho.
ele encontra muito assim, em volta dos currais, maiadores, perto de colchetes, cercas, tem para todo lado. A coirana. Essa é uma erva que também que eu lembro há muitos anos, o pessoal em Minas falava que isso aí dava sintomatologia de cachorro doido. Realmente ela tem uma sintomatologia que confunde com a raiva. Eu não vou detalhar muito, não, será mais para frente. Aquela dama da noite, também, que é uma planta cheirosa, é da mesma família, da coirana. E aqui no Distrito Federal, nessas chácaras em volta aí, tem bastante dela, para todo lado. A samambaia, essa foto foi tirada aqui no INCRA 7. Então, nessas beiras de mata, de córregos, onde talvez os terrenos são mais ácidos, existe muito essa samambaia. Então, é uma planta que a gente tem que ficar de olho. Isso aqui, ó, foi tirado esse dia, eu cheguei na casa do meu pai, ele estava fazendo uma conserva de jurubeba. Então, essa é usada em conserva e tal, mas o colega nosso suspeitou de um surto aqui perto de Braslândia, o Renato, que poderia ser jurubeba. O sintoma estava muito característico com essa intoxicação dessa jurubeba. Se, dependendo da quantidade, então, a gente foi na internet, olhou, pesquisou, ela está classificada como tóxica, e tem bastante dela por aqui também. Xique-xique, esse tem nativo e é crotalária, é muito usado para fazer adubação verde, então tem que ter cuidado. Onde tiver muito adubação verde, for entrar gado, tem que tomar cuidado. Xique-xique ou guiso de cascavel, porque essa sementinha parece um chocalho de cascavel. Quando a gente sacode, faz aquele barulho, tipo cascavel. Então, em alguns lugares chamam de guiso de cascavel. O sorgo é muito usado, um substituto do milho, mas se ele for consumido até assim, umas 7 semanas de idade, ou na brotação, ou uns 20, 30 centímetros para baixo, ele tem uma concentração de ácido cianídrico, então ele pode causar uma intoxicação também. A leucena, há um tempo, era muito usada como banco de proteína. A gente faria um passo desse para introduzir o gado lá e comer um pouco dele, juntamente com outras culturas. Só que não está sendo muito usado mais. Cresce, vira árvore, pelo menos na nossa região, não está sendo muito usada. E, para equino, ela causa queda de pelo, se consumida acima de 10% da dieta total de um equino. No bovino, pode ser consumido no máximo até uns 30%. Se passar disso, pode ter problema também. A mamona, essa aqui, tem muita mamona aqui na nossa região. Na verdade, ela não, se tiver o pasto, faltando pasto, o gado come. E ela intoxica vários animais, até galinha. Quando as galinhas comendo a semente da mamona, intoxica também. Então, assim, em algum galinheiro, alguma coisa, tiver essas mamonas, pode tomar cuidado, que pode causar problema para as aves. Mandioca, eu coloquei aqui, porque na nossa região também tem muita indústria que beneficia a mandioca. Então, aquelas cascas, o pessoal usa para o gado. Então, se elas estiverem bem frescas, a concentração do ácido cianídrico também é bem alta nas cascas. Então, ela tem que ser secada pelo menos de um dia para o outro, e se for fresca, tem problema. Lembrando também que até as folhas, principalmente em brotação, elas podem causar problema. Então, quando frescas. Então, não é só mandioca brava, não. A paininha, essa tem conhecida paininha, oficial de sala, capitão do campo, leiteirinha. Essa tem muito por aqui, mas, na verdade, eu acho que o gado não gosta muito dela, não. Ela é tida como uma planta tóxica, mas ela tem um leite, eu não vejo muito consumo dela, não, mas é muito comum aqui, não custa nada estar observando. Camará, lantana câmara, esse tem aqui na região do entorno, aqui no DF, não em grandes quantidades,
alguém chama de chumbinho, porque dá a sementinha dela fica assim, parecendo um chumbinho, quando madura, né? Então, pode causar problema. Como é que está meu tempo aí? A faveira, isso aqui eu tirei anteontem aqui perto de Braslândia. O gado anda longe para comer essas favas que está aí. Alguém chama ela de falso barbatimão, favela. Ela, assim, pela experiência que eu tenho, ela não causa tanto, é só aborto, mas, fora isso, o animal aborta, a gente pensa que é outras coisas, mas eu não vi outro tipo de problema. E também não tem quantidade suficiente para causar tanto problema assim, mas essas favas, os bovinos gostam. E lembrando também que essas favas, no Piauí, eles estão retirando essas favas e vendendo para o Japão para fazer algum produto farmacêutico também. Então, barbatimão, usado como fazer remédio para feridas, também as suas favas causam problema. Eu já peguei um caso, uma cabra que intoxicou porque uma árvore caiu, foram passar um trator lá e derrubaram uma árvore dessa, aí as cabras comeram, andaram lá e andou umas 2 cabras lá, tiveram problema, uma morreu e a outra não morreu não, mas ficou bem debilitada. Esse aqui é o cravo de defunto. Na literatura eu pesquisei bastante, a gente quase não acha trabalho sobre ele, muito pelo contrário, um trabalho que eu vi a pessoa no Rio de Janeiro, um grupo de pessoas lá, eles deram uma quantidade grande para os animais, mas não perceberam problema. Mas, aqui em Braslândia, em 3 propriedades, o produtor já tinha relatado que ela causava problema, e no outro nós constatamos o seguinte, ele deixava os bezerros presos, os bezerros das vacas que tirava leite ficava preso até 2, 3 meses. E quando ele soltava ele, num piquetinho, só tinha grama estrela, e esse aí tinha bastante. Os animais não ia emagrecendo, demorava, dava uns diarreia, a gente tratava de diarreia, outras coisas, até que passou, foi até, me lembro nessa época, que é época de Muquem, que é uma festa que tem aqui perto de Brasília, o produtor estava para lá, 4 bezerros dele morreram, tudo magro. E estava comendo a silagem no coxo, mas fechado no pastinho com isso aí. Aí, nós fomos atrás, não achamos nada falando isso, mas era usada para ter um óleo que é inseticida, na literatura mais voltada para humanos, isso aí cura tudo. Cura desde mal olhado até problema de fígado, de rim, mata piolho, mata verme, e ele é inseticida. Eles tiram um óleo que é inseticida. Então, se é inseticida, realmente é uma coisa para a gente pensar. Não tem nada comprovado, mas é uma suspeita que nós tivemos aqui em Braslândia. Como tem muito dessa planta aqui, eu resolvi colocar aqui para passar para o pessoal. O fedegoso, esse tem bastante também, e tem 2 tipos de fedegoso. Tem esse e um outro um pouco diferente, mas os 2 causam sintomas parecidos, e eu até vou mostrar aqui mais um pouquinho. Aqui, ó, eu tenho um videozinho, um caso interessante. A pessoa tinha lá umas 20 cabeças, morreram quase todas, e aqui bem entre Braslândia e Águas Lindas, aí ia morrendo, e com sintomatologia nervosa, aí parecia que era raiva, pensava que era botulismo, e vacinava, o gado vacinava e tal. Aí, quando eu fui lá, eu já estava nos últimos, eu já tinha morrido quase tudo. Aí eu encontrei essa seguinte situação. Aqui, como era perto de Águas Lindas, para o pessoal não roubar o gado, eles fechavam ele num quadrado lá do meio hectare, que é esse quadradinho que vai aparecer aí daqui a pouco. Aí o gado ficava preso lá. Aí, puro fedegoso. Aí eu cheguei lá, conversei com o rapaz, falei assim, não, mas não come isso aí não. Aí eu fui olhar as vagens, o gado saía catando as vagens, comeram tudo, vagem partida, tudo. Olha a quantidade de vagem. E a quantidade de pé. Porque aí, eles comendo as vagens, vai disseminando, espalhando pelas pedras, né? Então, esse curral era um curralão, com cocheira. Não tinha nem lugar para o gado deitar direito. De tanto
fedegoso. Aí, só que não teve comprovação laboratorial, que é uma das maiores dificuldades que a gente tem, né, em relação à planta tóxica. Olha lá, até lá na frente, tudo aí, ó. Então, quer dizer, o mais fácil estava ali, ninguém suspeitou disso de início, né? E eu, sinceramente, eu colocaria minhas fichas nisso aí. Teria lá, olha, dá para ver as vagens, tudinho, né? E seria mais ou menos isso. Eu tenho quanto tempo ainda? Pode ficar à vontade, mais uns 5 minutinhos. Tá. Não, mas eu já estou acabando. Então, às vezes, assim, só para... eu não falei mais... esse obrigado não está valendo ainda, não. Então, assim, só para lembrar em termos de planta tóxica, o que for árvore, igual faveira, a gente tem que ter cuidado com muitas árvores que eles falam que suas plantas, folhas curam ou são inseticidas, igual angico, outras plantas de árvores, esporadicamente, se a pessoa jogar no chão para fazer um tábua ou madeira, ficar aquele monte de galho lá, nessa época da seca, pode causar algum problema. Essa é uma dica que eu tenho. Como é tudo difícil para a gente não tem comprovação laboratorial, muito difícil no nosso trabalho de campo, eu acho que é melhor a gente prevenir. Sempre quando eu chego numa propriedade, eu já vou chegando, vou vendo, falo, aquela planta ali é tóxica, aquela ali também, aquela outra. Ontem eu fui nesses vídeos aqui, em 3 propriedades, eu fiz quase todos. Assim, tinha quase todos para olhar assim, não em quantidade, bastante assim mas a gente tem que pensar que não é só morte. Se é um problema, tem uma coisa mais crônica, qualquer coisinha que vai fazendo é um transtorno para o animal, ele pode perder rendimento. Tá bom? Aí ficamos aí para o final, porque meu tempo já está no limite. Obrigado a todos. Muito obrigada, Oswaldo. Agora você pode parar a sua apresentação. Tá, vou tentar aqui. Pode voltar no Google Meet. Isso, para a apresentação. Muito bem. Obrigada, viu? Bom, então, dando continuidade à nosso tema de hoje, eu vou apresentar agora o segundo palestrante, que é o médico veterinário Dr. Antônio Carlos Câmara. Ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Ceará, possui residência em Clínica Cirurgia e Laboratório de Ruminantes e Equídeos pela Clínica de Bovinos de Garanhuns, em Pernambuco. É mestre em Saúde Animal pela Universidade de Brasília e é doutor em Ciência Animal pela Universidade Federal Rural do Semiárido. Atualmente, ele é médico veterinário responsável pelo atendimento clínico e cirúrgico no Hospital Veterinário de Grandes Animais da UNB. Eu queria, antes de chamar o Antônio, só reforçar os avisos. Peço para que todos mantenham a câmera e o microfone desligados. Para quem estiver pelo celular, basta clicar no meio da tela e aí vai aparecer o símbolo da câmera e do microfone. Antônio, muito obrigada pela presença. Estão me escutando bem? Sim. Então, primeiramente, queria agradecer o convite e fico muito feliz em poder compartilhar um pouco desse assunto com todos, pois às vezes falta um pouco dessa proximidade, né, da universidade com os produtores, e essa foi uma ferramenta muito legal que tiveram a iniciativa de começar, né? E eu queria saber se está todo mundo me escutando bem, se dá para ver a apresentação bem também antes. Tudo certo, Antônio. Pode ficar à vontade para começar. Ok. Bem, o Oswaldo já citou a vivência dele, né, com as plantas tóxicas aqui na região, que ele já tem bastante tempo, de 26 anos, né, de extensionismo. Eu moro aqui em Brasília há pouco mais de 5 anos, mas eu sempre tive um grande afinidade por essa parte de toxicologia. E nesse tempo de atendimento no hospital, eu separei algumas que eu considero serem talvez as mais prevalentes aqui no Distrito Federal e em torno, e a gente vai falar um pouquinho aqui de cada uma delas. Inicialmente, né,
a Palicura margraf, que tem como nomes populares cafezinho, erva de rato, café bravo, vic, erva café, roxa, roxinha ou roxona. Todos esses nomes designam essa planta, né? E ela é considerada a planta mais importante, a planta tóxica mais importante do Brasil, pois ela possui essas características de extensa distribuição pelo território nacional, boa palatabilidade, elevada toxidez e efeito cumulativo. Essa é uma foto do livro do professor Tokarnia, né, que mostra toda a região que já foi registrada a presença do cafezinho, da erva de rato, né? E nós notamos aqui que temos também a região do Centro-Oeste, como Brasília e o entorno. Ela possui um princípio tóxico que é denominado monofluoracetato. Esse composto ele foi utilizado muito tempo na fabricação de raticida, né, de veneno para rato, que talvez muitas pessoas conheçam ou já ouviram falar do mão branca. Isso os produtores às vezes utilizavam ele para matar rato, matava tudo, rato, galinha, que todo tipo de animal que comesse esse produto vinha a óbito. É um composto bastante tóxico e, como eu citei, a dose da planta para causar algum problema é uma das mais baixas dentre as plantas tóxicas, de 0,5 a 1 grama de folhas por quilo. Ou seja, um animal de 400 quilos que ingerir 400 gramas da folha já pode apresentar o problema e vir a óbito. E, além disso, temos também o efeito cumulativo. Ou seja, ele não precisa comer esses 400 gramas de uma só vez. Ele pode comer no decorrer de alguns dias. E associado ao fato dos animais acharem essa uma planta de boa palatabilidade, ou seja, eles vão atrás dessa planta quando eles a encontram, tudo isso associa-se para que ela se torne uma planta de grande importância e de alta mortalidade no Brasil. Ainda, a ocorrência dela é principalmente em áreas de matas e capoeiras. Sempre a gente tem observado intoxicações nesse estilo, os animais tendo acesso a regiões com matas e capoeiras onde há um pouco de sombra. Isso aqui é uma característica também da planta que ajuda na sua identificação. Um dos nomes populares dela é vic, porque se a gente pegar a folha dela e esmagar com as mãos, macerar e sentir o cheiro, a gente vai sentir esse aroma de vic, que é devido à presença do acetilato de metila, que contém nessas folhas dela. Aqui algumas fotos para ajudar. Vocês veem que todas as plantas estão em áreas que tem mata ao redor, né? Ela precisa de uma certa quantidade de sombreamento para que ela cresça adequadamente. Essa região de beira de rio também é uma área muito boa para nascer a erva de rato. Aqui, um detalhe da flor, né? E aqui um detalhe do fruto. Por isso que muita gente conhece ela como cafezinho. Quando tem o fruto está maduro, ele fica nesse aspecto parecido realmente com café. E o que eu gostaria de frisar aqui? Apesar de parecer ser bem complicado, é muito simples. O ácido monofluoracético, né, que é o composto que existe na folha das plantas, ele é degradado para formar esse fluorocitrato. Essa substância vai inibir uma enzima no ciclo de Krebs, que é responsável pela respiração da célula. Então, ao inibir isso, a célula não consegue mais respirar adequadamente, não consegue mais produzir ATP, que é uma molécula que o organismo usa para ter energia. Por isso que, através da vivência, né, do homem do campo, ele sabiamente diz: esse
esse animal está intoxicado com erva de rato, não pode colocar para andar, eles não podem correr, senão morrem. E está mais do que correto. Os animais que têm alguma suspeita de intoxicação por essa planta devem permanecer o mais quieto possível, porque se eles aumentarem a demanda energética, vai demandar mais ATP e, devido a isso estar bloqueado, não vai conseguir esse ATP e os animais entram em colapso, caem em movimento de pedalagem e vêm a óbito muito rápido, certo? Aqui alguns sintomas, né, que a gente observa nesses animais intoxicados é a instabilidade, presença de tremores musculares, o decúbito, né, o animal fica deitado e na parte mais terminal eles vão apresentar movimentos de pedalagem e movimentos de agonia antes da morte. Agora, esse é um achado bem interessante que muitos animais apresentam, que é o pulso venoso positivo. Aqui, para demonstrar um pouco mais, né, a gente observa que a veia jugular, que é essa veia que passa aqui no pescoço, ela está pulsando, certo? Você consegue ver ela pulsando de longe. Em um animal normal, esse fenômeno não é observado. Então, esse é um achado que pode ajudar quando a gente tem uma suspeita de que o animal tenha ingerido essa planta. Mas sempre é importante conversar bem com o produtor, dar uma volta na propriedade, ver se tem a presença dela e se os animais têm acesso a essas áreas de mata, né? Outra foto aqui bem ilustrativa, né? Isso da veia bem cheia, engurgitada, apresentando também, como não é filme, não dá para ver, mas apresenta o pulso. E aqui é o que a gente observa, muitas vezes, o animal apresentando tremores, quedas e movimento de pedalagem. Após isso, normalmente eles morrem, né? E não conseguem mais assumir nem decúbito external, nem ficar malhado. E muitas vezes o que a gente observa é isso nas propriedades. Áreas de matas que não estão isoladas, né? O animal tem acesso a elas, ou ainda pior, não chega nem a ver isso. Quando a gente vai na propriedade, só encontra isso. Os animais já mortos há algum tempo, ou até em estado de decomposição, e mais que, nesse caso, morreu perto de uma planta, de uma erva de rato. Ainda, quando é casos mais agudos, em que chamam a equipe veterinária com a tendência maior, a gente pode observar ainda a presença da planta no conteúdo ruminal dos animais mortos. Como é uma planta que causa morte súbita, né, esses animais tendem a morrer bem rápido após a ingestão dela. Esse aqui é um trabalho publicado no ano passado pelos colegas lá de Botucatu, em que o produtor perdeu mais de 70 ovelhas devido a esse acesso que elas tinham aqui. Ó. Quem consegue observar essa área de mata, essas ovelhas tiveram acesso por um dia a essa área de mata e consumiram uma grande quantidade da planta. Então, no decorrer de 3 dias, o produtor perdeu 70 e alguns animais, quase todo o rebanho. E como a gente vai ver, né, e como o Oswaldo sabiamente falou, a maioria dessas plantas não existe tratamento. Então, nós temos que zelar pela prevenção. A palicúria é uma planta, a erva de rato é uma planta amplamente estudada devido ao grande impacto econômico que ela causa na bovinocultura brasileira, né? E muitas linhas de pesquisa surgiram, desde utilizar doses pequenas da planta para os animais apresentarem resistência, mas todas as que apareceram até agora para a gente utilizar no dia a dia, na lida do campo, é bem complicado. Esse é um trabalho, né, publicado pelos colegas da Universidade Federal de Minas Gerais, que apresenta ser um dos mais promissores. Eles utilizaram um composto similar ao monofluoracetato, só que se denomina trifluoracetato de sódio. E esse composto ele não é tóxico. Então, os bezerros nesse trabalho foram ofertados uma quantidade desse composto
e depois foram desafiados com a dose bem alta da planta. A gente viu lá que a planta causa problema desde 0,5 gramas por quilo. Os bezerros foram desafiados com 2 gramas por quilo, ou seja, 4 vezes a dose da literatura, e nenhum dos bezerros morreu. Então, isso aqui são cenas para os próximos capítulos, né? Mas o produto já foi patenteado pelos colegas da UFMG e provavelmente daqui a uns anos deve apresentar esse composto aí comercialmente para a gente utilizar e talvez diminuir um pouco mais a mortandade de ruminantes por esse tipo de planta. Importante ter diagnóstico diferencial com outras causas de mortes súbitas. Dentre elas, destacamos as plantas cianogênicas, que eu vou abordar também aqui, os acidentes ofídicos, as famosas picadas de cobra, né? E o carbúnculo citomático. Ainda, devido a ser da mesma classificação, plantas de morte súbita, temos ainda as mandiocas, né? E as demais plantas que contêm glicosídeos cianogênicos. Dentre elas, a mandioca brava, temos também o sorgo na fase mais jovem, né, que o Oswaldo citou bem aí, a brotação. Temos também angico, maracujá do mato e por aí vai. Só que aqui na região, talvez só a mandioca e o sorgo sejam mais importantes, devido principalmente a essa alta produção de mandioca na região. E o que é interessante, mais uma vez, a sabedoria do homem do campo. Muitos sabem já, essa informação já é disseminada, né, que eles devem triturar essa mandioca ou essa maniçoba antes de dar para os animais e deixar descansar, né, como é o termo que é utilizado. Isso porque os glicosídeos cianogênicos que existem nas plantas, eles são liberados após a trituração, que vai similar ao ato de mastigar, né? Os animais que mastigam, eles liberam ácido cianídrico já na boca, e as bactérias do rumen e os fungos do ambiente ruminal degradam também esse glicosídeo cianogênico, transformando em ácido cianídrico. O ácido cianídrico, ele é altamente volátil, então esse manejo que o homem do campo já sabe, né? Já é bem difundido, de deixar essa mandioca descansar, já previne, é o método de prevenção mais efetivo, né? Existem alguns surtos também quando os animais adentram a região de plantação inadvertidamente, né? Mas são mais raros. E os sinais clínicos, principalmente convulsões, parada respiratória e taquicardia. Os animais tendem a respirar com a boca aberta e apresentar tremores e quedas devido à falta de oxigenação, né? Porque o ácido cianídrico, ele inibe uma enzima e impede a respiração celular. Então, os animais tendem a sufocar, né? Sufocar desde a nível celular. Aqui, uma planta, né? Mostrando a mandioca brava, uma ilustração dela. E aqui, para mostrar um pouco mais, um vídeo vale mais do que 1000 palavras, né? Um animal, uns caprinos que foram intoxicados experimentalmente, nos experimentos do professor Riete Corrêa, né? Na época ele ainda trabalhava lá na Paraíba. E aqui a gente vai ver que o animal apresenta uma dificuldade respiratória importante. E se esses animais forem estimulados a se movimentar, eles tendem a apresentar tremores generalizados e cair. Certo? Mais uma vez eu cito que, nesse caso, existe um antídoto, que é o antídoto que, nesse caso, utilizaram nesses animais, mas, muitas vezes, o veterinário nunca é chamado na fase em que o animal ainda está apresentando sintoma. E como a evolução é muito rápida, na maioria das vezes, quando o veterinário chega na propriedade, o animal já tem vindo a óbito. Então, eu friso isso. Prevenção. Se atentar ao manejo adequado. Temos também as plantas do gênero Enterolóbio, né, que são popularmente conhecidas como tamburi,
tamboril do mato, orelha de macaco, e essas três espécies são associadas com intoxicações a nível de campo e experimentais. Aqui uma foto para ilustrar o tamboril, né, que na época da seca fica, às vezes, sem folhas, mas aqui o detalhe da vagem, né, da fava, por isso que é denominado orelha de macaco. E aqui para ilustrar que o bovino, o ruminante, gosta da fava. Você vê uma aglomeração de bovinos aqui, esperando que essas favas caiam para eles comerem. E aqui uma planta mais na época um pouco mais verde, né? Ainda temos outras espécies. Opa, desculpa, aconteceu algum problema aqui. Não, tá ok. Ainda sobre essas plantas, o que eu ia frisar é que elas podem causar algumas síndromes clínicas. Dentre elas, se o animal comer muito dessa fava, ela apresenta uma grande quantidade de açúcar. E esses animais podem apresentar acidose ruminal. Dentre as manifestações clínicas dela, destacamos as manifestações digestivas, que, além de tudo, ela apresenta algumas substâncias que são saponinas, que causam irritação do trato digestório. E os animais, muitas vezes, quando não vem a óbito devido à acidose ruminal, que é mais aguda, eles apresentam transtornos digestivos importantes, como diarreia de cor mais preta, e também ainda dores abdominais, podendo também apresentar cólicas e por aí. Aconteceu algum probleminha aqui que saiu da ordem os slides, eu peço desculpa. Então era isso que eu estava citando aqui, a orelha de macaco, né? Os sinais digestivos. E ainda podemos ver que alguns produtores associam ela com a ocorrência de abortos. Só que o princípio tóxico dela, que são essas saponinas, não está associado com aborto propriamente dito. O que acontece é que o transtorno que ela causa orgânico, né, o animal tem uma debilidade sistêmica tão grande, passa alguns dias debilitado devido à síndrome digestiva que ela causa. As vacas que estão prenhas e demandam alta quantidade de energia passam alguns dias sem se alimentar e o aborto é decorrente disso. Ainda podemos ver que alguns produtores já sabem que essa planta causa fotossensibilização e perda de peso progressivo. Aqui é um trabalho publicado esse mês pelos os colegas lá do IF Goiano, né, de Urutaí, que mostra um produtor, uma fazenda que apresentava animais criados a pastos com perda de peso progressiva há algum tempo. E nas áreas de pastagem ao redor tinha muito da planta e que também encontraram conteúdo ruminal com sementes e vagem da planta. Então, isso mostra que clinicamente, que a campo, ela causa algum problema. Aqui, um outro trabalho que mostra a fotossensibilização decorrente da ingestão de orelha de macaco. E outro trabalho também que foi feito experimentalmente, né, mostrando os tipos de lesões que a gente pode encontrar na pele. Lembrando que os animais só vão apresentar isso se eles não morrerem antes de acidose ruminal ou de alguma decorrente do problema digestivo grave que ela causa também. Peço desculpas aqui porque saiu de ordem, vou voltar aqui para a parte do Stiphnodendron, né? Que é o famoso barbatimão, existe muito aqui na região, e nós temos essas 4 espécies. O Stiphnodendron coriáceo, o obovatum e o rótundifólio,
E os nomes comuns, mais comuns deles são barbatimão, barbatimão do Piauí e barbatimão da folha miúda. Temos esse tipo de vagem no caso desse Stiphnodendron coriáceo. Temos ainda esse aqui, que é o famoso barbatimão verdadeiro, né? Existe o Stiphnodendron rotundifolio e apresenta esse tipo de vagem. E ainda esse tipo de barbatimão que apresenta essa vagem. Os produtores denominam essa vagem como rosquinha. Então, todos eles causam síndromes clínicas, principalmente decorrente dos problemas digestivos e hepáticos, assim como o enterolóbio, né, que é a orelha de macaco. Aqui, no trabalho do pessoal do IF Goiânia, foi com o Stiphnodendron rotundifolio, né, que é o barbatimão verdadeiro. Nesse caso aqui, foi uma intoxicação por orelha de macaco, e, por último, a intoxicação experimental pela orelha de macaco. Ainda nessa linha, né, de plantas que causam problemas no fígado, nós temos as crotalárias, que, como o Oswaldo citou, são muito utilizadas para adubação verde. Entretanto, se o produtor não tiver o manejo adequado dessas plantas, pode acontecer problemas muito sérios, como a gente vai ver num surto que aconteceu aqui em Brasília no ano passado. As partes mais tóxicas da planta são as sementes, e o princípio tóxico é a monocrotalina, né, que devido o nome da planta ser crotalária. Aqui algumas fotos delas. Aqui uma área de pastagem invadida por crotalária, certo? E temos aqui o formato da vagem, né, que contém as sementes, com esse formatinho. E quando a vagem está seca e você balança ela, você escuta o som de chocalho. Por isso que é denominado crotalária, por parecer um guiso de cascavel, né? A intoxicação por crotalária, ela já tem algum tempo que nós sabemos do poder tóxico dessa planta, né? Aqui o primeiro relato no Brasil foi em 2004, né? Então há 16 anos atrás, na região lá do semiárido da Paraíba, alguns cavalos apresentavam sintomas neurológicos, que desde apatia, aqui as fotos estão um pouco melhores. Apatia, né, um animal um pouco depressivo, o olho amarelado, que essa parte branca do olho fica amarelada, a gente denomina icterícia, e os animais com deficiências proprioceptivas. O que é isso? A gente, quando mexe a mão do cavalo e coloca ela fora do local, o cavalo normal vai corrigir isso. Já os animais que apresentam essa deficiência proprioceptiva, eles não corrigem. Ficam com a pata no local onde a gente coloca, desse aspecto. Tudo isso devido a problemas hepáticos. Outro sinal bem importante é a língua do animal, né, que a gente fala protusão de língua, o animal perde o controle dessa língua. E lembrando que sempre que for examinar a boca de algum animal com sintoma neurológico, devemos usar luva, né? Nesse caso desse vídeo não aconteceu, mas sempre se deve usar luva, porque nunca se pode descartar a raiva. E é uma das coisas que é o diagnóstico diferencial dessas plantas que causam problema hepático. Porque a lesão hepática é tão severa. Ó, aqui é um aspecto do fígado. Esse é o famoso fígado de noz moscada, que fica cheio dessas pintinhas aqui, mostrando um padrão lobular, né? Então, esse fígado está, no caso da crotalária, esse composto que ela contém, ela causa uma cirrose no fígado. Então, o fígado ele está endurecido, quando a gente vai apertar esse fígado, ele está endurecido e apresenta esse padrão, que é denominado padrão de noz moscada. E aqui, após a fixação informal, o fígado fresco e o fígado após a fixação. Consegue ver ainda mais esse padrão de noz moscada.
E devido a esse problema hepático tão exacerbado, os animais têm sintomas neurológicos, porque não acontece mais a metabolização da amônia pelo fígado. Então, essa amônia, ela fica nos níveis muito altos no sangue e os animais apresentam esses sintomas neurológicos, esses sintomas nervosos, que pode confundir com raiva. Como eu citei, né, nós tivemos um problema sério aqui no Distrito Federal, ano passado, surtos de mortalidade em equinos, e depois da investigação, junto com os colegas da Secretaria de Agricultura, da SEAGRE, a gente auxiliou também nessa parte da investigação epidemiológica e conseguimos chegar ao denominador comum da intoxicação, porque várias propriedades apresentaram problema dos animais apresentando, os equinos apresentando sintomas neurológicos. A gente visitou a maioria dessas propriedades e não encontrava nenhuma planta, nada que justificasse esses sintomas neurológicos. Só que o denominador comum era que todas as propriedades compravam a aveia do mesmo local. E quando a gente foi inspecionar essa aveia, nós observamos que ela estava contaminada por sementes de crotalária, certo? Uma contaminação bem importante. 1 quilo dessa aveia estava contendo aproximadamente 10 gramas de semente de crotalária. Então, os animais que ingeriram essa aveia durante 1 a 3 meses começaram a apresentar sintomas e morrer. No total, morreram 18 equinos nessas 7 propriedades, o que foi um índice de mais ou menos de 25% de mortalidade dos animais que existiam. Então, como eu citei, o produtor que vai utilizar a crotalária como adubação verde, ele deve seguir uma orientação de engenheiro agrônomo, do profissional de engenheiro agrônomo, porque essa crotalária, se você utiliza ela como adubação verde, ela não pode chegar a produzir as sementes. No caso do produtor aqui da aveia, ele teve um manejo inadequado e a crotalária ficou muito tempo lá no pasto, chegou a formar a vagem com sementes, depois ele arou toda essa região, esse pasto de crotalária, e plantou a aveia. O que aconteceu? A aveia nasceu junto com algumas dessas crotalárias, devido à semente que existia. E causou todo esse transtorno em várias propriedades. Essa crotalária nós plantamos, essa aqui é um espécime da planta, né, que nós plantamos lá no Hospital Veterinário da UEM, e foi identificada lá no herbário da UFMG como Crotalária spectabilis, que, por sinal, é a espécie mais tóxica das crotalárias que existe, certo? Então, foi um problema muito sério. Aqui nós temos os casos que foram atendidos por nós, tanto no hospital veterinário quanto nas suas próprias propriedades. Então, vocês veem aqui, um cavalo normal nunca ficaria nessa posição espontaneamente. Isso aqui eu peguei a mão do cavalo, coloquei num local que seria desconfortável para o cavalo normal e permaneceu nesse local, mostrando a deficiência proprioceptiva. Os animais que apresentavam protusão de língua, a gente pegava essa língua do animal que apresentava-se flácida, colocava para fora e ficava. Também foi um achado comum aos animais a presença da icterícia, né, que é o olho bem amarelado, e alguns ainda apresentaram quadros de fotossensibilização nas áreas não pigmentadas. Outra aqui, um potro, que isso aqui foi lá em Formosa, até a Verônica deve estar aí escutando também, participou dessa visita à propriedade. E, coloquei a mão do potro cruzada. Qual equino no estado normal deixaria a mão nessa posição? Então, esses achados foram bem fidedignos nos casos de animais com sintomas nervosos pela crotalária.
Ainda como planta que causa problema no fígado, nós temos a coerana, que também existe na região. Entretanto, eu ainda não atendi nenhum animal intoxicado por ela. Essa planta, ela tem um porte de árvore, né? E aqui são algumas amostras do tipo de folha, da inflorescência e do fruto. Outros nomes que ela possui é dama da noite, também, que é uma espécie similar ao Sestum levigato, e esse é o nome científico. Uma planta também bastante importante é a braquiária, principalmente a braquiária decumbens, que é se não me falha a memória, a braquiarinha. Ela tem alta importância no centro-oeste devido à presença dessas saponinas esteroidais. E como o Oswaldo sabiamente falou, ela causa muito problema em bezerros e ovinos. Entretanto, existe uma linha de pesquisa aqui na UNB, né, do professor Márcio, do professor Zé Renato com essa planta, e eles já fizeram muitos trabalhos e já mostraram que a planta ela apresenta-se mais tóxica na brotação e que animais que já pastejam nessa braquiária e não tem tido problema, eles já apresentam certo grau de resistência. Os maiores problemas que nós vemos é quando o produtor, o fazendeiro, compra animais de uma área que não tem a braquiária e traz para o Distrito Federal, onde tem. Então, a gente observa, às vezes, mortalidade de quase 100% dos animais, principalmente os ovinos. E deve-se ter um cuidado nessa aquisição desses animais. Sempre perguntar se na fazenda de origem já existe a braquiária, porque se não existir na fazenda de origem, não é indicado você comprar esses animais que não foram desafiados ainda com a planta, porque eles tendem a ter problemas. E aqui só para a gente tentar entender um pouco o que é que acontece. Normalmente, né, o ruminante come a planta, que é rica em clorofila. Essa clorofila ela é degradada no rumen até formar a filoeritrina. Essa filoeritrina ela é metabolizada no fígado. O animal normal faz isso sem nenhum problema. Entretanto, os animais que têm algum problema hepático, a filoeritrina ela é excretada na bile, esqueci de comentar isso. Entretanto, os animais que apresentam algum problema hepático, devido à ingestão das braquiárias e das saponinas, não consegue fazer esse ciclo. E essa filoeritrina ela não vai mais ser excretada tão bem pela bile e vai começar a se acumular nos tecidos. Quando ela se acumula na pele, ela é uma substância fotossensível. Então, quando o animal vai para o sol reage com essa filoeritrina que está na pele e causa as lesões na pele do animal. Aqui, alguns sinais clínicos que a gente observa. Em ovinos, a gente pode encontrar desde morte súbita, os animais são encontrados mortos no pasto, sem nenhum sintoma anterior, ou ainda, você vê que são animais pigmentados, né? Que não apresentam lesões visíveis na pele. Só que as orelhas estão inchadas. Essa orelha bem inchada, quando a gente faz a pressão do dedo, fica o formato do dedo. Isso já pode ser um sinal da intoxicação pela braquiária. Ainda, aquele olho amarelado que eu citei, devido ao problema hepático já está bem avançado, só que alguns animais podem morrer antes de apresentar esse olho amarelado. E aqui já animais que não apresentam pigmentação sofrem ainda mais com esse problema da fotossensibilização, principalmente ao redor dos olhos, nas orelhas. E você vê que esse animal, depois desse estágio aqui da orelha inchada, vem esse estágio da orelha ficar curvada, com essa ponta curvada. Alguns animais apresentam a orelha já mais ressecada ainda, parecendo uma folha seca, e outras áreas de fotossensibilização aqui na narina, ou ainda pode apresentar feridas extensas por todo o corpo. Como eu disse, a gente pode observar a icterícia, né, que é o amarelão do olho, que vai apresentar também no resto da carcaça.
Isso aqui é o soro de um animal com intoxicação por braquiária e o soro de um animal normal, para ver a icterícia. E, como eu citei, é uma planta que causa problema no fígado. Então, esse fígado vai estar aumentado de tamanho. Você vê aqui, que dá para ver bem, a forma que está formando a impressão das costelas no fígado, porque esse fígado está tão aumentado de tamanho que está comprimindo aqui as costelas. E o padrão que eu falei de noz moscada, né? Aqui os pontinhos, o padrão de noz moscada, o fígado com padrão lobular. Lembrando que existem relatos de fotossensibilização em várias espécies, dentre elas equinos, e com várias espécies de braquiária. Desde braquiária decubens, também temos a braquiária umidícola, causando fotossensibilização, certo? Então, é uma planta que se deve ter bastante cuidado, porque pode causar um surto de mortalidades muito importantes. E, assim como as outras plantas que causam problema no fígado, a gente só pode entrar com tratamento de suporte, que é fluidoterapia, aplicação de protetores hepáticos, vitaminas B1. Entretanto, esse tratamento ele é oneroso, não é tão barato. E quando a gente leva em questão o valor do animal, a gente tem que ver o custo-benefício, porque um ovino, na maioria das vezes, não é tão caro, né? Chega a cerca de talvez uns 300 a 500 reais um ovino, e o tratamento, na maioria das vezes, pode sair com quase o valor do animal. E ainda, não é certeza do animal sobreviver. Então, mais uma vez eu fiz isso. A prevenção sempre é mais barato. Sempre o produtor deve observar de onde está comprando os animais e se esses animais já tiveram acesso à braquiária. Porque, como eu disse, a resistência à intoxicação pela braquiária ela é adquirida. Então, é importante saber essa informação. Ainda como causa de uma planta que causa lesão no fígado, nós temos a lantana câmara, que é o nome científico, também conhecido como cambará ou chumbinho. Entretanto, eu nunca peguei um caso de intoxicação por ela. A gente observa que ela é muito utilizada como planta ornamental. Inclusive aqui onde eu moro, no jardim, existe muito dela, porque é uma planta que apresenta uma flor bem bonita, né? E tem que se levar em consideração a importância dela na pecuária. Se o bovino ingere realmente essa planta, se tem acesso a ela, porque se for apenas uma planta ornamental da fazenda, que os animais não têm acesso e não podem ingerir, ela não vai ter importância pecuária. Ainda, passando agora um pouco para as plantas que causam problema no rim, plantas nefrotóxicas, né, que causam problema no rim. Nós temos o Amaranthus spinoso, que é conhecido popularmente como caruru ou cariru. Ela é uma planta muito invasora de lavoura e ela é conhecida como crescer em solos férteis. Então, se não tiver um manejo adequado dessa pastagem, ela pode se disseminar rapidamente pela pastagem e, se ingerida em grande quantidade, precisa ter uma quantidade muito grande dela para causar o problema, ela pode levar a um quadro de insuficiência renal. A gente vai observar que os animais principalmente vão apresentar depressão, perda de apetite, consequentemente perda de peso, diarreia ou corrimento nasal sanguinolento. Aqui, né, aqui é no hospital veterinário lá da UNB, onde a gente trabalha. Se não tomar cuidado, ela toma conta da região. Isso aqui é o curral, que ficam alguns dos animais internados, e se a gente não tiver o manejo de ficar sempre roçando esse curral, ele fica nesse aspecto. Só amarantos, né, que no caso caruru. E ela apresenta um espinhozinho, né, por isso que é chamada de amarantos espinosos, ou caruru de espinho. E não pense que o animal não ingere ela ingere sim. Aqui, ó, mostrando
indícios que animais se alimentaram dela, né? Mas, como eu falei, precisa ter muita dela e os animais comerem muita. Aqui outra foto mostrando a ingestão da planta por animais. A gente procura na literatura e só existem poucos relatos dela. Como eu citei, tem que ter bastante quantidade. Aqui uma área de braquiária invadida pela planta e os animais apresentaram perda de peso progressiva e emagrecimento, como a gente observa aqui. E na necrópsia, quando fizeram a necrópsia, observaram lesões no esôfago. Essas lesões são decorrentes do acúmulo da uremia que ela causa, né? Os animais tendem a ter insuficiência renal, não conseguem metabolizar direito a ureia e a amônia e se acumulam no organismo. Outro achado importante são a presença de hemorragias, né, ao redor dos rins e ainda lesões na mucosa do abomaso. Aqui é outra foto de esôfago mostrando uma séria ulceração na região de esôfago, decorrente também da uremia. Também, como uma planta bastante importante nas regiões, nós temos a samambaia do campo, que é a Pteridium arachnoidea, né, que mudou o nome agora, vive mudando de nome esses nomes científicos. E a samambaia do campo tem como princípio tóxico o pitaquilosídeo. Esse nome feio pode causar, esse composto de nome feio, né, pode causar 3 síndromes clínicas importantes. Tudo vai depender da quantidade que o animal ingere e por quanto tempo ele vai ingerir. Achei esse trabalhinho aqui também interessante, né, porque a gente ficou uma época pensando, nossa, se os animais estão ingerindo a planta, pode ser que o princípio também tenha sido eliminado pelo leite. Então, a região aqui do DF e a região de Minas Gerais, existe uma grande quantidade dessa planta. Será que as vacas que estão se alimentando dela não estão excretando no leite o princípio tóxico? E quem está comendo esse leitinho dessas vacas ali, e um queijinho ali da região da Serra da Mantiqueira, que tem muita samambaia, não está comendo também um pouco desse princípio tóxico? Só que esse trabalho feito lá pelo pessoal da UFMG tentou dosar a presença do pitaquilosídeo no leite de vacas que se alimentavam da planta e não encontrou nada, nenhum nível detectável pelo teste utilizado. Então é um pouco mais de alívio, né, para quem come esse queijinho lá da Serra da Mantiqueira ou para quem toma o leite dessas vacas que pastejam em áreas de samambaia. Aqui, né, mostrando a planta, e sempre a brotação dela é mais tóxica, certo? Como o Oswaldo, planta que gosta de solo ácido. Então, muitas vezes, tem produtor que quer esconder que tem samambaia na propriedade, porque quer dizer que o solo dele é ácido. E quando ele vai tentar vender a propriedade, isso não é uma boa propaganda, né? Porque o solo sendo ácido dificulta um pouco algumas culturas. Mas se os animais ingerem ela em grande quantidade, eles podem ter 3 tipos de síndrome clínica. E o que não pode deixar acontecer é isso, né? Os animais pastejando dentro de áreas invadidas por grande quantidade de samambaia. Então, como eu citei, prevenção é o melhor remédio mais barato. Isso aqui não pode acontecer. E as síndromes clínicas são desde síndromes agudas, né, que os animais vão apresentar hemorragias por diversas áreas do corpo. Tem animal que apresenta hemorragias no nariz, na gengiva, outros urinam sangue, desde o macho quanto a fêmea, e ainda apresentam apatia severa, e tem ainda algumas fêmeas que apresentam até o leite contendo sangue, devido à diátese hemorrágica, que é a síndrome clínica aguda que a samambaia causa. Os animais tendem a morrer bem rápido e acontece essa presença de hemorragias
por todos os órgãos, né? Hemorragias e petequias, que são essas manchinhas escurecidas, que é devido ao acúmulo de sangue na região do órgão. Ainda pode apresentar sangue dentro do tubo digestivo, fezes com grande quantidade de sangue, e morrer morrer rapidamente, né, devido ao quadro agudo. Quando o animal ingere grande quantidade de samambaia por um curto período de tempo, essa é a síndrome mais comum, a diátese hemorrágica, que causa uma deficiência da coagulação do sangue. Ainda, os animais podem apresentar também, quando ingerem uma quantidade moderada da planta por um período mais prolongado de tempo, formação de tumores, né, no trato digestivo superior, principalmente região próximo à orofaringe, ali perto da goela, né, do animal, por assim dizer. E esses animais apresentam dificuldade de se alimentar e vão perdendo peso gradativamente. Outros animais apresentam empanzinamento, né, timpanismo, devido a eles não conseguirem liberar esse gás do rumen, formando assim o timpanismo. E ainda, talvez a mais conhecida na região, é a hematúria exoótica, que é o animal ficar urinando sangue devido à ingestão da samambaia por um período prolongado de tempo. Ela forma tumores na bexiga desses animais e os animais tendem a urinar sangue. Essas vacas vão perdendo peso progressivamente, entrando num quadro de anemia progressiva até que venha a óbito. Também não existe tratamento, né? E muitas vezes o que a gente chega lá, quando chega para o atendimento veterinário, o animal já está extremamente anêmico, com a urina que, na verdade, não é mais urina, são só coágulos de sangue. E na necrópsia a gente vê a presença dos tumores dentro da bexiga que sangram progressivamente. Também temos a jurubeba, que é uma planta bem disseminada aqui na região. Entretanto, o animal tem que se alimentar de uma quantidade considerável dela por um período bem prolongado para que ela cause alguma síndrome clínica. Experimentalmente, os bovinos tiveram manifestações clínicas com a ingestão de 2 gramas quilo por 76 dias. Ou seja, um animal de 400 quilos precisava comer 800 gramas da planta por dia, por 76 dias seguidos, para apresentar os sintomas clínicos. E os sintomas clínicos que ela está associada são sintomas principalmente nervosos, que são do cerebelo. O cerebelo é uma parte do sistema nervoso que está associado principalmente com equilíbrio. Então, os animais que têm algum problema nessa região tendem a perder o equilíbrio, apresentando, então, quedas repetitivas, ou então andar desordenado, né? E vocês vão ver aqui que esse trabalho mostrou, né, que a jurubeba ela é tóxica. Foram observados casos naturais em bovinos e ainda feita a reprodução experimental, que nesse caso aqui foi a reprodução experimental. Muitas vezes os animais, quando estimulados, eles tendem a cair. Esse interessante desse trabalho é que um dos animais do surto natural foi encontrado morto dentro de um açude, afogado. Ou seja, o animal teve um desses quadros epilépticos, né, de tremores, caiu dentro do açude e não conseguiu sair, e morreu afogado. Ou ainda alguns animais apresentam quedas feias como essa e podem apresentar alguma fratura de vértebras e não conseguir mais andar depois. Aqui, um animal que foi também vindo de um surto de intoxicação natural, que isso aqui foi lá em Pernambuco.
Observe que nesse animal apresenta tremor de intenção. Ele vai ficar com a cabeça balançando um pouco, certo? E aqui o mesmo animal andando descoordenado, né? Lembrando, mais uma vez, prevenção. Não existe tratamento para essa intoxicação. Temos também a calcificação, a calcinose enzooótica. Essas aqui são plantas que não existem no DF, mas elas já foram provadas experimentalmente que podem causar a calcinose enzooótica. O que é isso? É o acúmulo, é a calcificação de órgãos que não são ossos, ou seja, o coração do animal pode ficar calcificado, o pulmão. E aqui no DF, principalmente na década lá de 2000, entre 2000 e 2006, até 2010, tivemos muitos casos de calcinose zoótica, principalmente em ovinos. Os animais que se alimentavam em pastagens desse tipo, que aqui a gente não consegue nem chamar de pastagem, a gente fala que é uma mistura, né? Não tem nem, são só espécies invasoras e a gente não consegue definir. Se pegar 1 metro quadrado aqui, nós temos até 20 espécies diferentes de planta. E o que a gente observa era isso: ovinos perdendo peso progressivamente, né? E ainda alguns animais apresentando esse tipo de andar. Eles não conseguiam ficar nos membros anteriores e se alimentavam ajoelhados. Essa calcinose foi fruto de projetos de pesquisa pela equipe do professor Márcio, da UNB, né? E tentaram descobrir qual a planta que era responsável por isso aqui no Distrito Federal. Entretanto, infelizmente, não chegaram a descobrir qual foi a planta, mas o que é que os produtores ganharam com isso? Ganharam a orientação de ter um pasto bem manejado, um pasto em que realmente tinha pastagem, né? Não tinha apenas essas plantas invasoras. E a ocorrência da doença diminuiu drasticamente. Eu não lembro a última vez que a gente recebeu um animal com problema de calcinose enzooótica no hospital vindo do DF. Os últimos que a gente recebeu vieram da Bahia, né? Então, isso mostra que essa informação foi bem difundida aqui e que os produtores estão tendo consciência em manejar bem as pastagens. Isso para ilustrar, né, um coração todo praticamente branco, de tanta calcificação que aconteceu, e ainda que uma artéria, que é a aorta, né, que é um vaso. A gente fala que essa aorta está parecendo uma pele de galinha, né, de pé de galinha, devido a tanta calcificação, formando ainda até essas placas. Aqui só para ilustrar também outras fotos de aortas, né, saindo aqui do coração, bem calcificado. E aqui chegamos até ao extremo de ver um pulmão calcificado em alguns casos. Aqui válvulas do coração, calcificação. Mais uma vez, não canso de dizer, prevenção. E temos também o fedegoso, que o Oswaldo citou, né? Que é uma planta que causa lesões musculares importantes. E nós temos aqui no DF duas espécies, a Acena occidentalis e a Acena obtusifolia. Nome popular, fedegoso ou manjerioba. Então, isso aqui é no hospital também, lá no hospital veterinário, que presença dela crescendo aqui do lado do galpão, né? Então, se não tomar cuidado, é uma planta também invasora importante e toma conta da pastagem. Essa aqui é a Acena obtusifolia, que apresenta uma vagem diferente daquela outra, né? E os animais que ingerem grande quantidade dela tendem a ficar em decúbito, né? Não conseguem mais se levantar. Entretanto, eles apresentam o estado mental normal. Como é uma planta que causa lesão muscular,
essa lesão importante na musculatura vai liberar uma substância que é denominada de mioglobina. Essa mioglobina vai ser filtrada nos rins. Só que o rim não vai conseguir atender a capacidade de filtrar essa grande quantidade e vai acontecer lesões nesses rins. E a mioglobina vai começar a ser excretada na urina. Então, os animais tendem a ter urina cor de vinho, ou cor de café, ou cor de Coca-Cola. Vai depender aí da predileção da bebida de quem for citar, né? E quando a gente vai fazer a necrópsia de algum animal que morreu por intoxicação de fedegoso, a gente observa áreas esbranquiçadas, áreas pálidas da musculatura. Entretanto, a morte é por insuficiência renal. Aqui, um trabalho lá dos colegas do Paraná, professor Júlio Lisboa, que mostra um surto de intoxicação por fedegoso, né, sena obtusifolia, em um lote de matrizes Nelore. Elas eram criadas em áreas invadidas por fedegoso. E você vê aqui que raparam o pasto, né? Comeram quase todo o fedegoso. E os animais apresentavam o estado mental normal. Quando você chegava perto desses animais, eles tentavam pegar você, assim como todo bom Nelore vai tentar, né? Tentar lhe bater. Mas só que elas não conseguiam assumir estação. Os animais evoluíam para decúbito lateral e morriam em até 10 dias. E o que encontrava? Isso, a urina, né? Cor de Coca-Cola, cor de vinho. E na necrópsia, essas áreas esbranquiçadas aqui nas musculaturas. Isso associado à presença da planta e indícios de ingestão pelos animais promove um diagnóstico bem fidedigno. Ainda nós temos também a leucena, que a leucena também é bem utilizada como banco de proteína. Entretanto, se ela é utilizada em grande quantidade, ela possui um princípio tóxico que chama mimosina, que, como foi citado, acima de 10% da matéria seca, em equinos, ela tende aos animais a apresentar um quadro de hipotireoidismo temporário. Ou seja, a glândula tireoide vai apresentar uma diminuição da produção de hormônios T3 e T4. E alguns animais podem apresentar perda de pelos, apatia e também perda de peso. Aqui alguns casos que a gente atendeu no hospital, né? E também os animais tendem a perder o pelo da crina. E isso aqui foi intoxicação experimental em ovinos. O pessoal lá do Mato Grosso do Sul fez e os ovinos perderam toda a lã no decorrer do experimento. Isso aqui é um trabalho da nossa colega Mirna Porto, também, que foi o doutorado dela, mostrando os animais com perda de pelo na cauda, na crina. E o que é importante é, se parar a oferta da leucena, os animais se recuperam. E o único caso que eu vi de óbito devido à ingestão de leucena foi esse, que também foi um caso extremo. Isso aqui era um bode, né? Que era criado na região lá do Rio de Janeiro, e o proprietário dele deu a dieta do bode era só leucena, e o bode ingeriu só leucena durante mais de um ano. Então, além do problema da perda de peso, esse animal também teve um problema sério no fígado e chegou a morrer. Você observa que ele não tem nenhum pelo, né? Ele tá parecendo aqueles gatos lá egípcios, né? Aquela raça egípcia. Então, isso aqui é um caso bem extremo. Normalmente, a gente observa apenas essas perdas de pelo, principalmente em região de vassoura de cauda e crina, que, como eu disse, reverte após você parar de ofertar a leucena. Também temos a mamona, né, que é também conhecida como carrapateira, e a mamona é interessante porque ela tem dois princípios tóxicos. Ela tem a ricina, que é o princípio tóxico nas sementes, e a ricinina, que é o princípio tóxico das folhas. As sementes são responsáveis pela a ocorrência de sintomas digestivos,
e as folhas pela ocorrência de sintomas neurológicos. E a gente observa que a ricina é uma substância muito mais poderosa, né? Porque os animais se intoxicam com 2 gramas de semente por quilo de peso vivo, enquanto precisa-se de 20 gramas por quilo de folhas para que ocasione o problema. Muitas vezes os animais que ingerem uma grande quantidade de mamona, eles vão apresentar primeiro os problemas digestivos e morrem, e não apresentam os sintomas neurológicos. Os sintomas neurológicos são mais difíceis de serem vistos. E os principais fatores predisponentes é a fome, né? A seca, se não existe outro alimento disponível, os animais tendem a comer a mamona, e principalmente áreas com grande invasão pela planta, né? Principalmente beira de rio e nesses locais. Aqui, para ilustrar, um relato de intoxicação em bovinos, né, que foi devido à ingestão de mamona na época seca. Os animais não tinham muito mais pastagem para se alimentar e comiam a mamona. Esse aqui é o aspecto da planta que foi recuperada do animal que morreu. Encontraram essa planta dentro do rumen, assim como as sementes, né? E esses animais apresentam sintomas digestivos importantes, porque a ricina ela causa uma irritação muito grande na mucosa do trato digestivo. Então, os animais tendem a apresentar diarreia, aquosa, fétida, que pode ser também de aspecto sanguinolento. E aqui, o único relato que eu encontrei de intoxicação por mamona causando sintomas neurológicos, em que os animais, houve um corte de mamona na fazenda, uma limpeza de toda a mamona, só que cortaram a mamona e deixaram no local em que os animais tiveram acesso. Então, eles ingeriram a maioria das folhas e apresentaram sintomas neurológicos, desde posições anormais de pescoço até quadros de deficiência de propriocepção. A gente vê aqui que acaba estar com os membros cruzados, né? Ainda quadro de pressionar a cabeça em obstáculos, bater a mão, ou ainda tremores localizados na região de cabeça. Esses animais foram submetidos ao tratamento de suporte, né, que inclui fluidoterapia, pode-se utilizar o carvão ativado, que ajuda na absorção das toxinas a nível do rumen, vitamina B1 e corticoide. Esses animais tratados nesse relato, todos se recuperaram. E era isso, pessoal. Eu acho que eu fui até um pouco mais, né, do tempo, mas acredito que conseguimos fazer uma tarefa árdua, que era abordar as plantas, né, em um curto espaço de tempo. Então, agradeço novamente o convite. Aqui é meu e-mail. Quem quiser tirar alguma dúvida, quiser algum trabalho, estou à disposição. E também estou à disposição aos questionamentos. Muito obrigada, Antônio. Foi realmente muito boa a palestra. Queria convidar novamente o Oswaldo para a gente poder começar as perguntas. A gente teve algumas. Bom, então, para começar, a Denise Mello fez um comentário. Eu já ouvi falar no uso de bicarbonato de sódio no sal mineral para diminuir a toxidez do cafezinho. Eu desconheço essa informação, nunca escutei, mas acredito que não vai influenciar, não. Como eu citei, né, muitas já fizeram muita pesquisa com cafezinho por ser uma planta bem importante, e desde animais receberem doses pequenas da planta para adquirir resistência, ou ainda pegar fluido ruminal de animais que já têm a resistência e colocar em animais que não têm, para tentar aumentar essa resistência, mas apresentaram resultados bons, mas a nível de campo é meio impraticável, né, a gente ficar fazendo isso. E como eu citei, aquele composto, né, o trifluoroacetato, é que vai ser talvez o
a grande revolução nisso, só que tem que esperar ele chegar no mercado para os produtores adquirirem. Para Denise, complementando aí, eu já ouvi falar, mas nunca vi resultado. O que eu já ouvi muito também, experiência de campo, o pessoal fala assim, não pode ter cheiro de curral, ou seja, não tocar o animal até no curral, então deixar quieto, alguns animais se recuperavam. Isso na verdade, é isso que eu sei. Certo. Bom, a Maísa Scarpellini fez a seguinte pergunta: quando não conseguimos identificar qual a planta tóxica, quais medidas podemos tomar? Bem, como a gente viu, né, as plantas são divididas em grupos, de acordo com a lesão que ela causa. Então é importante você, se você tem a suspeita de intoxicação por planta, saber pelo menos qual o sistema que está sendo acometido. A gente viu que tem plantas que atacam o fígado, tem plantas que atacam os rins, tem plantas que causam problemas neurológicos, né? Então era importante ter pelo menos um direcionamento. Se não tem nenhum direcionamento, o indicado é fazer um exame toxicológico completo. Só que esse exame toxicológico completo, ele é bem caro e normalmente precisa de, além do sangue, de pedaço de fígado, pedaço de conteúdo, uma quantidade de conteúdo ruminal. E eu conheço apenas alguns laboratórios em São Paulo e em Minas Gerais que fazem esse tipo de exame. Aqui no DF eu não tenho conhecimento, não. Pode, complementando, Maísa, realmente é difícil, mas assim, se suspeitar de planta, tem que achar alguém que conheça, porque senão vai continuar o problema para frente, né? Então, a gente trata dos sintomas. O que tiver lá, se tiver não tiver evacuando, você dá um purgante, complementar, não está bebendo água, você dá um soro, hidratante, essa coisa. Mas se suspeitar realmente de planta, ou tem que isolar uma área, se for uma mata, ou fazer alguma coisa desse tipo, senão vai continuar tendo problema, mas realmente é um pouco mais difícil. Ok. A Roberta Tavares fez a pergunta: em uso tópico de barbatimão, também há possível toxicidade? Não, não. É só, ele é até muito utilizado, né, como adstringente, tratamento de feridas. Tem muita gente que utiliza. E até, se não me falha a memória, já publicaram um trabalho lá no hospital com o uso dele em cicatrização de ovelha. Ele teve um resultado bom. Então, o uso tópico não é contraindicado. Só é importante você não deixar os bovinos se alimentarem em áreas que tem muita quantidade dele, né? Principalmente por ser um porte arbóreo, a gente observa as intoxicações quando tem alguma tempestade que derruba galho ou que derruba a árvore, como o Oswaldo disse, que o cara foi fazer um serviço lá e derrubou com o trator a árvore, né? Então, isso aí é mais comum. Agora, uso tópico, não existe relato de nenhum problema. Bom, a Jéssica Cristina. Parabéns aos dois palestrantes, excelentes. Minha pergunta é direcionada ao Antônio. Poderia explicar um pouco mais do mecanismo da acidose ruminal pelo enterolóbio? Bem, a acidose ruminal causada pelo enterolóbio é devido ao excesso de açúcar que ele tem, certo? O açúcar mesmo, a sacarose, ela é utilizada como indutor experimental de acidose. Então, o pessoal lá de Garanhuns trabalha muito com essa parte de doença metabólica. Eles, quando querem fazer uma acidose experimental, eles pegam um animal com fístula ruminal e colocam açúcar dentro, sacarose. Então, é esse o mesmo princípio. O enterolóbio, as favas dele são ricas em açúcar, em sacarose. Então, se o animal comer uma grande quantidade delas, vai causar o quadro de acidose ruminal e o animal pode morrer muito rápido. Ok. Agora, a Alice Oliveira. Antônio, todas essas plantas citadas afetam os equinos ou algumas afetam apenas os ruminantes? A princípio, elas podem afetar também os equinos, só que os equinos, como a gente já sabe, né, eles têm uma seletividade alimentar bem mais criteriosa do que os ruminantes. Os equinos que a gente observa relatos da crotalária, que ocorreu esse surto, né, aqui no Distrito Federal, a leucena, que eles comem espontaneamente. Existem relatos também de intoxicação por mamona.
em equinos, mas, a princípio, eles podem, sim, se alimentados com mandioca. Pode acontecer um caso de intoxicação por ácido cianídrico. A princípio, sim, os equinos são suscetíveis à maioria dessas plantas. Só lembrando que praticamente ele não come braquiária, né? Só a semente. Então, em relação à braquiária, é um pouco menos, né? Porque praticamente o equino não gosta de consumir a braquiária. Ele não gosta muito, mas às vezes, né, quando só tem ela, ele come também. E tem aquele trabalho lá que eu mostrei do pessoal lá do Pará, né? Uma fotossensibilização para braquiária em equino, né? Então, na teoria, eles são susceptíveis também a mesmos quadros. Só não no caso da samambaia, né? Na samambaia, existem só relatos de intoxicação quando o equino come o rizoma, né? É intoxicação experimental, causando quadro neurológico, devido ela ser uma planta rica em substância que degrada a vitamina B1. Ok. O Lucas Macedo, boa tarde. As raças de bovinos localmente adaptadas, como a pé duro, apresentam resistência à intoxicação por cafezinho? Isso aí foi um ponto bem legal que o Lucas levantou. Sim, o professor Paulo Henrique e a professora Clorinda, lá da Universidade Federal de Goiás, já fizeram uns trabalhos mostrando que os bovinos, principalmente o curraleiro, né, e o pé duro, apresentam uma maior resistência à intoxicação. Foi até publicado recentemente na Toxicon, né, que é uma revista bem conceituada, e essa informação realmente eu não citei e é bem pertinente. Eles, assim como os búfalos, né, os búfalos também precisam de uma dose maior do cafezinho para causar problema em búfalos. Eu tenho uma experiência, uma vez em Padre Bernardo, não era a diferença de raça, não, mas de local. O gado da região, às vezes, ele é mais adaptado. Estando lá desde pequeno, igual o caso da braquiária mesmo, ele não vai sentir. Teve um produtor lá, alugou uma fazenda longe, colocou uma quantidade de gado lá. Aí, passado tempo, só morria as vacas do dono que alugou lá. E as vacas do dono da fazenda não morriam. O cara ficou achando meio estranho, mas depois a gente foi ver que poderia ser uma questão de adaptação, de resistência também, a algumas plantas que tinha lá na época. Não foi comprovado nada, mas eu acredito que pode acontecer mesmo. Sim. Certo. Bom, alguém mais tem alguma pergunta? Enquanto vocês... sim. A Alice Oliveira. A semente da braquiária consumida pelos equinos pode causar intoxicação? Na minha opinião, cólica pode, que eu já peguei alguns casos que eu suspeitei de cólica equina, e eles estavam comendo só a semente, então quando tem uma situação dessa, que tem muita semente e o equino está na braquiária, eles ficam catando só a semente, questão de cólica eu já vi, isso, e provavelmente é isso, que só estava comendo isso. Agora, outro tipo, eu não sei não. Não sei o que... Em equina, a gente observa muito o problema com relação a essa braquiária, quando está cheia de penhores, né, de semente, é mais que os produtores relatam que o animal fica todo empolado, né, com aquela urticária no corpo. Agora, a semente da braquiária também tem saponina, né, apesar da brotação ser a parte com maior quantidade de saponina, mas a semente também tem. Então, na teoria, se o animal ingere grande quantidade de semente de braquiária, ele pode ter também um quadro de fotossensibilização, né? Ou até de problema hepático mais grave. Mas eu nunca peguei nenhum equino que morreu devido à ingestão de braquiária. Só quadros de fotossensibilização. Bom, ela fez o comentário aqui. Tive um cavalo que apresentava diarreia ao consumir a semente. É interessante, eu nunca vi nenhum caso assim, mas interessante a informação. Bom, enquanto isso, eu vou dando alguns avisos. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar aqui no chat que a gente ainda tem um tempinho para responder, tá bom? Então, lembrando que essas palestras desse projeto todas estão sendo gravadas
e a gente tem disponibilizado todas elas no nosso canal do YouTube. Então, quem tiver interesse, todos os outros temas que a gente já viu aqui, alguns deles já estão disponíveis lá no YouTube. Então, vocês podem procurar por Hospital Veterinário de Grandes Animais da UNB, e aí vocês conseguem visualizar essas outras palestras. Bom, desde já eu queria agradecer imensamente a presença do Oswaldo, a presença do Antônio. Queria dizer que foi realmente muito enriquecedor para todos nós. Queria agradecer todo mundo que ficou aqui até o final, que conseguiu, né, interagir com a gente, ter as dúvidas respondidas. Então, Oswaldo, Antônio, mais uma vez, obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado também a experiência. E, bom, para quem quiser mais informações, o nosso Instagram, a gente está sempre atualizando lá com novidades e com outras palestras também. E eu acho que é isso. Por hoje, ninguém teve mais nenhuma pergunta, então eu me despeço aqui de todos vocês. Ok, pessoal, muito obrigado também. Até a próxima. Boa tarde a todos e obrigado. Boa tarde.